Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a filosofia de Watchmen, essa série de quadrinhos que tá gerando muita coisa, tá dando o que falar até hoje, gerou uma série na HBO que também tá muito boa, mas a gente aqui vai focar nos quadrinhos. Vai valer também um pouco pro filme, porque é basicamente a mesma história, não tem grandes diferenças nos temas, não vale pra Antes de Watchmen, nem vale pra Doomsday Clock, nem vale pra série da HBO agora, todos esses abordam momentos diferentes do tempo, com personagens diferentes, em situações diferentes, então se vocês quiserem depois outros vídeos sobre a filosofia dessas séries específicas, deixe aqui nos comentários que a gente pode acabar fazendo em algum momento. Dito isso, vamos pro vídeo. Para os que ainda não conhecem essa história, vamos começar aqui dando um breve resumo do que ela se trata. O Watchmen conta um mundo onde existem super-heróis. Eles surgiram em 1938 e durante um bom tempo eles foram só pessoas muito boas em bater em pessoas. Eram gente que vestiam fantasia e saíam por aí combatendo crime. Até que, mais ou menos nos anos 50, surgiu um cara chamado Dr. Manhattan, que é a única figura que realmente tem superpoderes nesse mundo. Ele pode manipular a matéria à bela vontade, então ele pode criar e descriar coisas, se teleportar, levitar, flutuar coisas. E ele tem uma visão praticamente onisciente do tempo, só que ele só pode ver o próprio passado e o próprio futuro como uma linha. Ele não pode ver o das outras pessoas. E a gente começa a acompanhar a história em 1985, quando um antigo herói, que é o Comediante, é assassinado e um outro vigilante, que é o Rorschach, vai começar a investigar as razões da morte dele. Além disso, em 85 os super-heróis são ilegais, porque nos anos 70 teve uma greve da polícia, e aí decidiram que gente mascarada batendo em criminosos não era uma boa ideia. O Dr. Manhattan e o Comediante continuaram trabalhando como agentes do governo, e o Rorschach continuou trabalhando fora da lei, porque ele nunca se importou muito com isso por começo de conversa. Então aqui nós temos uma história muito grande, são 12 capítulos, com 12 personagens, que faz uma construção de mundo muito grande, então ele cobre a própria história, os próprios motivos das coisas acontecerem, como a realidade se desviou da nossa. Além disso, ela é uma história para falar sobre as histórias em quadrinhos, então o primeiro ponto filosófico aqui na verdade é isso, é a metalinguagem e é essa análise do gênero. É uma coisa que é estudada, foi estudada principalmente por autores de cinema, mas que vale aqui para os quadrinhos, que quando um gênero fica muito popular, ele tende a mudar e a sofrer certas alterações pelo público. No caso aqui, os quadrinhos de super-herói. Eles podem sofrer vários tipos de análises e de revisões. Eles podem ser ridicularizados, eles podem ser ressignificados e eles podem ser desconstruídos. E o Watchmen é uma desconstrução. Ele pega os temas dos quadrinhos, pega as convenções das histórias em quadrinhos e desconstrói elas todas. Desde os uniformes não serem nada práticos, e você tem na biografia do Hollis Mason como era horrível você ter que usar uma máscara ou como uma capa atrapalhava na hora de lutar. Desde que pessoas normais não são sempre moralmente corretas e virtuosas como personagens de quadrinhos, então ninguém é o Batman ou o Superman, que é aquela pessoa que nunca vai se corromper e nunca vai fazer uma coisa ruim. Aqui não, eles são só pessoas comuns que vestem fantasia e têm problemas como qualquer outro, fazem atitudes moralmente questionáveis como qualquer outra pessoa, têm uma vida comum. Além disso, a desconstrução também é apoiada com o uso de metalinguagem, porque no Watchmen você tem um quadrinho dentro do quadrinho, que é o Contos do Cargueiro Negro, que é uma história de piratas que meio que reflete o que está acontecendo na história principal de Watchmen. E dentro da história em si, da trama, a gente tem vários personagens que representam algumas vertentes filosóficas e, em alguns casos, representam vertentes meio opostas. Como, por exemplo, o Rorschach. Muito do que a gente vê dele no presente em 85 vem de uma filosofia de pensamento nihilista. Inclusive, no capítulo que é dedicado à origem dele, que se chama O Abismo Também Olha, é um capítulo que o nome já é de uma citação do livro do Nietzsche. E ele fala muitas vezes sobre a vida não ter significado, sobre não existir um Deus, não existir um propósito inerente na vida, sobre todo mundo fazer escolhas. Só que, ao mesmo tempo, ele não vai um passo além e vive num mundo onde realmente não existem morais e ele faz o que ele quiser e ele escolhe fazer. Ele se reconforta num pensamento mais determinista, mais moralista, que é o pensamento que ele expressa várias vezes, que existe o bem e existe o mal, e o mal deve ser punido. Por isso que ele tem aquela máscara que simula o teste de Rorschach, que é preto no branco, sem cinza, certo, errado, pode, não pode. É assim que ele pensa para se confortar, mas no fundo ele mesmo sabe que isso é uma grande mentira, afinal ele sabe que não existe nenhum tipo de moralidade controlando a gente. Isso vem muito de porque o Rorschach foi inspirado em personagens como o Questão, que antes de ser reformulado para o desenho da Liga da Justiça, era um personagem bem assim, e como um personagem chamado Sr. A, que foi um personagem criado pelo Steve Ditko, que é o mesmo criador do Homem-Aranha, e que o Alan Moore detestava, que tinha esses pensamentos mais moralistas, mais pode, não pode, certo, errado, preto no branco. Mas ele detestava o Homem-Aranha ou ele detestava outro personagem? Ele detestava o autor. Caralho, que pau no cu. O Alan Moore detesta os próprios filmes dele, velho.
detestar dos outros. A gente tem também o Ozymandias, que é um cara que já tem uma filosofia um pouco diferente. Ele principalmente é um cara muito narcisista e que, pelo próprio nome você já pode ver isso, Ozymandias é um outro nome para o faraó Ramsés II, que foi um cara que trouxe muitas renovações culturais e arquitetônicas para o Egito, e ele se vê como um faraó moderno, como um cara que está aí para modernizar e para trazer novidades. Além disso, o ícone dele é Alexandre o Grande, que reuniu o mundo, conquistou todo o mundo conhecido na época. Não à toa conquistou na base da espada, então você já pode imaginar os meios pelos quais o Ozymandias vai fazer as coisas que ele faz. E é o que acontece no final do quadrinho. Ele joga uma lula gigante em Nova York e mata 3 milhões de pessoas para atingir a paz mundial, porque ele é um cara que acredita que os fins justificam os meios. Ele só se importa com as consequências. Se a consequência é boa, salvar a humanidade, que é impedir a guerra nuclear, então vale a pena matar quantas pessoas forem precisas para salvar o máximo de pessoas precisas. Ele é o cara que se importa com as consequências e ele representa essa filosofia. Além de representar, obviamente, essa figura narcisista e com um ego do tamanho do mundo. A gente tem também o comediante, que aí tem uma visão muito mais sarcástica da sociedade. Assim como o Rorschach, ele é um cara que chegou a conclusões muito nihilistas de que a vida não tem propósito, de que nada é escrito e de que a humanidade está fadada a se destruir, que a natureza humana é agressiva. Só que ele abraça isso e ele faz como se fosse uma paródia. Ele é o mais violento que ele pode, ele é o mais escroto que ele pode, porque ele é um retrato da humanidade. Ele tá rindo disso, ele tá rindo de tudo e tá rindo do absurdo da situação em que ele tá se metido. O que não justifica todas as atitudes dele. Na verdade, o quadrinho deixa muito claro que ele é um personagem escroto, que ele é um cara que não é legal e que você não ia querer ser amigo. Afinal de contas, ele tentou estuprar a primeira espectral, ele engravidou uma mulher durante a guerra do Vietnã, ia fugir da paternidade, e quando a mulher foi confrontada, ele deu um tiro nela, e além disso fez várias outras atitudes muito horríveis durante o percurso do quadrinho. Apesar da morte dele ser o que motiva a história e o fato de que ele ficou chocado com o plano do Ozymandias faz você questionar o quão bom é ou quão mal é essa ideia de destruir a cidade para salvar o mundo. Afinal, se um cara que faz esse tipo de coisa tá chocado com o seu plano, você tá fazendo algumas coisas erradas, ele fica nessa área meio cinza, meio de ser uma paródia da humanidade. E por último, de maior centro filosófico, a gente tem o Dr. Manhattan, que esse sim abraça completamente as ideias nihilistas e transcende o pensamento de moral completamente. Ele está realmente acima do bem e do mal, está acima de questões de certo e errado, não liga mais praticamente para a vida humana, tanto que quando perguntam para ele se ele não está chateado com a morte de uma pessoa que ele conheceu, ele diz que um corpo humano vivo e morto tem o mesmo número de partículas, então não faz diferença. Ele cada vez mais se distancia das emoções e das pessoas e das questões humanas. Ele está preocupado com questões cósmicas, mecânica quântica, e ele abraça essa ideia de que não existe Deus, a vida não tem propósito e de que ele pode fazer o que ele quiser. Mas além disso, ele representa um pensamento determinista que meio que é verdade no universo de Watchmen, porque como ele enxerga o próprio passado e o próprio futuro, ele vê o tempo como uma coisa só ao mesmo tempo, para ele tudo que deveria acontecer já aconteceu. O futuro para ele está escrito, ele sabe exatamente como as coisas vão acontecer e como as coisas devem acontecer. Então, na visão do Dr. Manhattan, existe destino, até porque ele não pode mudar, ele só pode observar o que acontece na vida dele. Então, como ele mesmo diz quando ele explica a visão dele do tempo para Laurel, ele é uma marionete, como todo mundo é uma marionete do destino, só que ele é capaz de enxergar as cordas. Na visão dele, na visão desse mundo de Watchmen, a gente tem um destino, a gente tem um fim pré-determinado e tudo que deveria acontecer vai acontecer. Nossas atitudes não vão mudar o fim da humanidade nem para um lado nem para o outro. Porque é uma visão muito pessimista do mundo, na verdade, né? Porque se você parar para pensar, a gente tem um destino fadado ao fracasso. E os últimos personagens centrais dessa história são o Coruja e a Espectral. Os dois, respectivamente, são os segundos a usarem esses nomes, que são basicamente as pessoas comuns da história e as pessoas que representam um pensamento filosófico muito específico. O Coruja sendo esse herói emasculado, que não consegue ter uma ereção a não ser que ele bote uma fantasia e bata em pessoas. E a Espectral sendo essa pessoa com a síndrome de uma vida perdida, porque ela viveu a vida seguindo os desejos da mãe de ser uma super-heroína, que era uma coisa que ela nunca quis fazer. Então, basicamente, a gente tem essa história super depressiva que eu não recomendaria você ler se você estivesse triste, mas que é uma história muito boa sobre pessoas quebradas num mundo muito realista e muito quebrado, onde a gente tem um destino certo, porém o Dr. Manhattan nunca vai contar pra gente exatamente o que aconteceu. Até porque a história fica com um final aberto quando o Rorschach deixa o diário dele para ser publicado num jornal, e você tem que se perguntar o que seria melhor: revelar a verdade pro mundo de que a paz mundial foi alcançada através de um massacre, de uma mentira, ou deixar o mundo na ignorância
mas salvo do ódio mútuo e da aniquilação nuclear. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenha esclarecido alguns dos pontos das filosofias que moldam a história de Watchmen. Se vocês quiserem mais vídeos nessa pegada, deixa aqui nos comentários. Pode deixar de outras séries, filmes, animes, quadrinhos. E se for interessante, a gente vai chegar aqui e vai fazer um vídeo pra vocês. Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo se vocês ainda não forem inscritos, de clicarem no sininho para receber as notificações e de seguir a gente nas nossas redes sociais, que a gente tá sempre botando muito conteúdo lá. Então é isso, fiquem com essa referência.